Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 12 de setembro de 2020, e vou tentar ser breve a respeito de algumas considerações sobre a privatização que está correndo a máximo vapor por parte do nosso governo maldito. É um fato curioso que tem se observado, é que houve uma mudança significativa no discurso privatista, comparando o atual, desde Temer, e com o discurso da década de 90, capitaneado por Collor e FHC principalmente. É que naquela época, o discurso privatista era muito explícito em dizer que as privatizações trariam enormes benefícios em todos os níveis para a economia, que iam gerar mais emprego, reduzir a inflação, iam diminuir a dívida externa, diminuir a dívida pública. Era a solução maravilhosa, tudo ia acontecer fabulosamente. Tivemos uma horda privatista e aconteceu tudo o absoluto contrário. Piorou todos os índices, sem exceção, pioraram. Agora, atualmente, não se pode dizer que esse pessoal não tem um pingo de vergonha na cara, porque não se está usando esse mesmo discurso. Alguns liberaizinhos de internet, esses que fazem de graça o serviço sujo, ainda usam. Mas os grandes think tanks mesmo, aqueles, ou a política econômica, os próprios ministros, os propagandistas oficiais, não estão dizendo exatamente isso. Eles estão dizendo basicamente que tem que privatizar por uma questão de equilibrar a conta pública, ou por um ou outro argumento aí que não seja assim tão claramente falseado como foram esses anteriores. Portanto, há sim uma diferença. De uma certa forma, a comparação que eu gosto de fazer é que o discurso privatista antigo, ele foi basicamente um golpe, ou seja, você passava a lábia no indivíduo para acreditar numa coisa e entregar uma completamente diferente. Hoje não, hoje ele é praticamente um assalto, é uma extorsão direta mesmo. Assim, ou você privatiza ou a gente te ferra. Quer seja no sentido de que se não privatizar vai quebrar as contas, não sei o que lá, do governo vai ficar cada vez mais caro, ou porque na força bruta mesmo, vamos privatizar porque vamos e azar o seu. O objetivo, claro, é o mesmo de sempre. Um deles quer enriquecer mais quem já tem muito dinheiro, mas não só isso. É importante também deixar claro essa perspectiva da financiarização cada vez maior da economia. O objetivo cada vez mais marcado é que tenha mais e mais dinheiro flutuando no mercado financeiro, para que ele seja utilizado nesse balcão de apostas monumental dos super ricos. Mas, pois bem, a situação é tão grave, é tão difícil para o privatista, que um dos maiores expoentes do discurso liberal hoje, que é o Instituto Mises, eles tiveram que dar uma resposta para uma série de coisas que estão sendo ditas aí, repercutidas contra a privatização, em especial na questão da privatização da água, onde já foi colocado inúmeros exemplos de vários países que privatizaram, se arrependeram e voltaram atrás, em inúmeros setores, mas isso é mais explícito na água. O caso da água é realmente bastante grave, porque além de ter um montante enorme de exemplos de privatizações desastrosas, não tem nenhum exemplo onde você mostra que tinha um sistema muito ruim, privatizou e melhorou. Não tem. Na melhor das hipóteses fica a mesma coisa. O Brasil é um exemplo claro disso. Primeira privatização de água no Brasil foi na cidade de Limeira, em São Paulo, e ela já era excelente, já era muito boa. A empresa continuou muito boa, só demitiu 700 funcionários lá, né? Um exemplo já trágico é o do Amazonas, que era muito ruim, tinha um péssimo desempenho, privatizou e continua com um péssimo desempenho, inclusive com ameaças de reestatização. Então, com isso, o Instituto Mises se sentiu obrigado a dar uma resposta, mas a situação é tão trágica que o texto chega a dar pena, porque eles não tiveram nem aquela possibilidade de argumentar bem, de conseguir passar a perna nos incautos. Eles foram bastante honestos, e o que eles fizeram? Basicamente foi pegar alguns dos exemplos e fazer correções pontuais, dizer, não, mas essa empresa tal que não estava totalmente privatizada, estava só 49%. E outro lá, não, mas essa empresa aqui, apesar de estar privatizada, tinha um outro problema tal aqui também específico, e essa outra aqui ainda tinha alguma interferência governamental. Ou seja, eles fizeram correções assim, no plano geral, mas que não afetam em nada a estrutura argumentativa, e com 3 exemplos só, ignorando outros centenas. Então, você pode ver que, sim,
não tá fácil para ser privatista em termos de vergonha na cara. Em termos de argumento, tá praticamente inviável. Você pode observar que houve uma retração significativa até na própria internet da empolgação e do discurso privatista. Quer dizer, sobrou bolsominion, né? Mas bolsominion é retardado mental mesmo, então nem conta. O que restou basicamente é o ódio ao Estado, de gente que não sabe sequer que as empresas que vão ser privatizadas não são empresas dependentes do Estado, pelo contrário, não, tanto o argumento que ainda é usado hoje de equilíbrio das contas públicas é falso, porque essas empresas que são privatizadas não tiram dinheiro do Estado. São empresas que ou são lucrativas ou pelo menos potencialmente lucrativas e que normalmente passam dinheiro para a União ou perdoam dívidas da União. Aqui no Brasil é um exemplo claro, a CAESB, a empresa onde eu trabalho, de saneamento e produção de água, ela não recebe um centavo do governo, mas pelo contrário, o que ela faz é volta e meia estar perdoando dívidas de órgãos governamentais e às vezes até ajudando a financiar projetos que deveriam ser de autoria primordial do próprio governo, tanto distrital quanto federal. Ou seja, apesar dos argumentos estarem diferentes, os argumentos estarem um pouco mais modestos, eles ainda são largamente falsos. O fato também muito tem que ser martelado muito claramente, isso aí repetido exaustivamente, é que sim, é evidente que o objetivo da campanha privatista hoje não é, e nem pode ser, jamais foi, você realmente promover melhoras para a sociedade em si. O objetivo é o mesmo de sempre, é enriquecer o bolso de gente que já tem muito dinheiro. Só que a situação é tão grave que se tornou também muito comum no meio liberal esse discurso de que encher o rabo dos super ricos de mais dinheiro é bom para todo mundo. E aí que vem uma situação curiosa. Via de regra, na mentalidade liberal, é muito comum, não só no objetivismo da Ayn Rand, ou até se você voltar mais, pegando a versão um pouco mais distorcida do próprio Adam Smith, mas a ideia de que é legítimo você perseguir os seus próprios interesses e você deixar as pessoas perseguindo os seus próprios interesses, a mão invisível do mercado, ou seja lá o que for, acaba equilibrando as coisas assim. Não deixa de ser verdade se você for pensar numa analogia ecológica, né? Sabe que os animais não têm consideração nenhuma com o meio ambiente, porcaria nenhuma. Eles perseguem seus próprios interesses primitivos. E apesar disso, existe um certo equilíbrio ecológico que mantém as coisas, entre aspas, funcionando. Funcionando por quê? Porque a gente não vê a mortalidade devastadora de várias espécies que às vezes botam 100 ovos lá para sobreviver um indivíduo até a idade adulta. A gente não se importa com o massacre sistemático que é no mundo natural, que é aquilo que a gente não quer ver no nosso mundo humano. Por isso que no nosso mundo humano esse sistema não funciona. Tem que ter uma regulação, tem que ter uma inteligência por trás para organizar as coisas, evitando esse estado natural de brutalidade. Mas veja só, apesar desse discurso ser forte de dizer que os indivíduos devem perseguir seus próprios interesses ao ponto até de condenar o altruísmo, não exatamente, nem sempre uma condenação no sentido moral, mas é mais porque o altruísmo acaba não funcionando, não dando certo, você priorizar demais os interesses dos outros acaba gerando uma série de distorções. Apesar deles dizerem isso, eles também estão dizendo que é interessante para a maioria da população esmagadora pobre defender os interesses dos super ricos. Aí me diz, meu amigo, você que, por exemplo, eu não quero que minha empresa seja privatizada, bolas. Claro, tu defende meu próprio interesse e da minha categoria trabalhista de mais de 2.300 pessoas e suas famílias, que no mínimo vai dar mais de 10 mil indivíduos envolvidos. Sem contar as outras categorias e sem contar a opinião ainda dominante, apesar da massiva propaganda contrária, ainda domina na população o imaginário antiprivatista. O que é melhor para você, trabalhar numa empresa privada ou numa empresa estatal? A empresa estatal paga mais e tem estabilidade. Então, defendendo o seu próprio interesse, é muito melhor você ficar numa empresa estatal. Ou seja, é melhor para a população que tenha mais empresas públicas, assim vai ter mais espaço, mais concurso público, mais oportunidade de você se tornar um empregado de uma empresa pública. Então, defendendo o alto interesse, é isso. A acrobacia que eles fazem para tentar dizer que ter empresa pública demais é prejudicial, ela não se sustenta em nível nenhum, porque a gente sabe muito bem que, inclusive, que no Brasil, a quantidade de, não só de empregados, quanto de funcionários públicos, né, é baixa em relação à população, em comparação aos países mais desenvolvidos.
também não precisa ir longe. Pega o caso dos Correios. Você realmente acha que uma empresa privada, visando lucro, vai entregar carta lá no meio da favela dominada pelo narcotráfico? Vai entregar carta lá no meio da aldeia indígena? Não tem lucro absolutamente nenhum nisso aí. Que existe uma estrutura dos Correios do Brasil, incomparável até do mundo. É uma das melhores empresas do mundo. Isso aí eu digo que eu trabalhei lá durante muito tempo. E eu verifiquei também, documentei, eu trabalhava na seção de vídeo, muitas interações dos Correios com empresas estrangeiras também. Muitas reuniões desses grupos de empresas de Correios, que geralmente acontecem na França, né? De certa forma, o francês é a língua, como se fosse a língua universal dos Correios. Mas bem, veja só, para a população pobre em geral, não é interessante ver os Correios ser privatizados, porque o sistema que ele utiliza vai ficar mais caro. Isso é óbvio, basta você comparar o sistema também do Sedex. O Sedex mais barato continua sendo os Correios, e o melhor, eu uso compra na internet direto. Há 30 anos eu compro na internet com muita frequência, inclusive do exterior. Diminuiu um pouco nas piores fases da alta do dólar. Estou me concentrando mais agora em compras internas, mas tenho uma larga experiência em receber encomendas pelos Correios e por outras agências privadas como UPS, por exemplo, que é a que eu recebo mais, né? Mas o fato é que, bicho, Correios dá de 10 em todas elas, tanto no sistema de rastreamento quanto até no sistema de segurança. Eu já tive problemas com Correios, mas nunca foi, por exemplo, de extraviar alguma coisa ou de atrasar em demasia. Nessas outras eu já encomendei coisas do exterior, meu amigo, que era para chegar em uma semana, demorou 3 meses, porque os infelizes cometeram um erro lá, e em vez de mandar para o avião, mandaram para o navio. E sistema completamente privado de postagem, inclusive aqui no Brasil. Então, estou falando, se é para a gente defender nossos próprios interesses, meu amigo, e que é o que a população normalmente faz, é por isso que ela é antiprivatista. Porque a privatização só vai beneficiar a panelinha bilionária. E o infeliz do liberal tem a cara de pau de manter esse objetivismo reindiano, que é como se fosse um egoísmo, defende o seu próprio interesse, mas ao mesmo tempo quer te convencer que é muito bom encher a pança de quem já tem dinheiro, de mais dinheiro. Ou seja, querem te convencer do infame do trickle-down economics. Eu tenho um vídeo sobre isso também. A ideia de que se você colocar mais dinheiro para quem já tem muita grana, esses vão fazer esses investimentos, vão redistribuir, vai sobrar para todo mundo. E eu já tenho um vídeo que eu mostro claramente fajuta essa ideia, pelo menos no Brasil, não funciona. Você vê como é que isso é. O pessoal sofre uma espécie de dano cognitivo, você continua sustentando essas canalices, e com o tempo você vai se corrompendo, vai se deformando intelectualmente. Esse é só um desses exemplos, dentre vários outros que eu já citei. Tem uma série de vídeos aí sobre a defesa dos ricos e oprimidos, né? Quando o Zezinho lá, que não tem absolutamente nada a ganhar, fica defendendo o interesse dos outros. De repente isso aqui pode até ser mais um, né? Quem sabe, em defesa dos ricos e oprimidos, sei lá, já nem lembro mais o número. Boa ideia, eu vou colocar isso no título. Mas isso é para não deixar esse assunto morrer, né? Porque nós estamos aí sob esse governo fascínora, absolutamente empenhado em destruir o que ainda tem da estrutura brasileira, absolutamente comprometido com o que há de pior na política e na economia. Eu acho que essa altura nem cabe mais entrar. Se for ver o grau de perfídia desse Paulo Guedes, é um calhota desgraçado. Eu vou te dizer, meu filho, todo dia eu tenho que olhar para minha família, olhar para os meus filhos, para me convencer que não é uma boa ideia eu ir lá no Palácio do Planalto e enfiar a faca na cara de um desgraçado desse. Puta que pariu. Calhorda agora teve a cara de pau de dizer que a gente tem que aumentar os salários dos políticos, né, dos ministros, dos grandes judiciários. Ou seja, ao mesmo tempo que ele defende achatar, massacrar o salário do funcionalismo público, tirar a estabilidade, que é aumentar mais ainda o salário da elite do funcionalismo público, que é o que tira mais dinheiro dos cofres públicos. Você vê o grau de perversão desse sujeito. Sobre aquele sofisma calhorda lá da meritocracia, que eu também gravei um vídeo recente até sobre esse assunto, também vou linká-lo. Mas o camarada tá aí, usando aquele argumento absolutamente fajuto, meritocracia de Araque, que não é meritocracia de vera porcaria nenhuma,
para justificar a expoliação maior ainda dos cofres públicos, ao mesmo tempo que o miserável vem dizer que tem que equilibrar a conta. A defesa é uma e somente uma só da desigualdade máxima possível, concentração de renda no topo. Esse é o objetivo. Se há algo de bom acontecendo isso, é ter caído definitivamente a máscara, que liberalismo é apenas isso, a defesa do interesse exclusivo das elites financeiras, e achatar cada vez mais a classe trabalhadora, pisar e aumentar mais ainda a diferença entre a elite dominante ínfima e a maioria esmagadora na pobreza. Esse é o objetivo dessa corja. Mas eu não vou me alongar muito não, ok? Nós estamos já com 3 minutos de vídeo, chega. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de setembro de 2020. Muito obrigado por sua atenção.